pessoal, tudo bem? A gente está fazendo um vídeo aqui de demonstração para os estudantes de educação física e profissionais que trabalham com corrida sobre um teste de terreno, um teste de campo, denominado teste de limiar de lactato. Estou com o atleta Ismário, com o atleta Ronan, do NIC Treinamento Esportivo do Clandel, e a gente vai fazer um teste com um protocolo de 1000 metros para identificar a velocidade de corrida no limiar anaeróbio ou limiar de lactato desses atletas de corrida de fundo, atletas de atletismo. Espero que vocês gostem do vídeo, aprendam e compartilhem com seus amigos. Obrigado aí, um abraço. Do ponto de vista conceitual, o limiar de lactato representa um nível de exercício em que a hipóxia tecidual desencadeia um desequilíbrio entre a formação de lactato e a sua eliminação, com um aumento subsequente na concentração sanguínea de lactato. Então, inicialmente, o que eu fiz para esse teste de identificação da concentração de lactato sanguíneo em diferentes velocidades de corrida? Porque muitas vezes a gente se propõe a fazer um teste para identificar o limiar, mas isso não é possível. Por quê? Muitas vezes a gente não consegue exatamente identificar qual que é a velocidade na qual a concentração do lactato vai estar a 4,0 milimoles, isso generalizando. Existem alguns protocolos mais rigorosos, como o da máxima fase estável de lactato, que identifica realmente qual que é a concentração em milimoles de cada indivíduo correspondente ao limiar anaeróbio metabólico ou limiar de lactato. Nesse caso a gente considera 4 mesmo, para esses atletas de fundo, corredores, e o teste já está em andamento. Então o que eu fiz? Eu distribuí 4 cones nessa pista de atletismo, um no 0, um no 100, um no 200 e um no 300. Isso porque a coisa do ritmo, hoje é muito comum os corredores de rua utilizarem GPS, esses relógios que te oferecem esse ritmo, né, em minutos por quilômetro. Na pista de atletismo, ele fica perdido, tem uma grande variação, então não é aconselhável você utilizá-lo. Olá, Garmin, esses frequencímetros em uma pista de atletismo, uma vez que ela tem a distância demarcada. E você precisa somente de um cronômetro. E essa pista da UFMG, então, do CTE, então, ela é perfeita, né? Oficial para padrão nível 1 internacional. Então, fica fácil, mas aí, na verdade, a gente pede para o atleta, inicialmente, antes de começar a fazer o teste, fazer uma familiarização com esse protocolo para autorregular a sua velocidade de corrida a ser avaliada. Então, o que eu fiz? Eu pedi para os atletas correrem em ritmo, na verdade, em segundos por 100 metros. A gente já falou que a gente dividiu a pista de 400 metros em 4 partes, de 100 em 100. Então, isso faz com que a corrida seja uma corrida contínua, sem a variação da intensidade ao longo desses 1000 metros, que é o protocolo escolhido. Porque senão o cara corre no início forte, aí nos últimos 300 metros ele tem que acertar a velocidade, vai mais devagar, e isso gera o quê? Uma alteração na utilização do substrato, e na hora que eu for medir a concentração de lactato sanguíneo também não vai ser tão fidedigno quanto deveria. Eu fico geralmente no meio da pista fornecendo conhecimento de resultado, fornecendo um feedback extrínseco para o atleta regular a sua velocidade. No caso, esse primeiro 1000 metros, o Ronan não, esse é o Ismário, ele passou 26 segundos a cada 100 metros, regulou legal. Tanto que deu 4,17 o 1000 metros ou 14 km por hora certinho no cronômetro. Aí eu fui medir a concentração de lactato sanguíneo dele. Então existe isso, você tem que familiarizar primeiro, depois o atleta recebe o conhecimento de resultado, feedback extrínseco, e aí ele vai tranquilo, uma vez que ele adquire o ritmo, é automático, né? É só manter a frequência e o comprimento da passada, e depois de 1000 metros a gente faz a medição. Então vamos lá, para que a gente faz essa identificação do limiar de lactato, ou da concentração de lactato em diferentes velocidades de corrida? A gente sabe que a gente tem um VO2 máximo, né, a capacidade aeróbia máxima, que é a capacidade que os seres humanos têm de consumir oxigênio e transformá-lo em energia aeróbia. Só que ninguém corre no VO2 máximo, principalmente atletas de longa distância, atletas de fundo. A gente pode então identificar um percentual ou uma fração desse VO2 máximo na qual você conseguiria, um atleta conseguiria correr por períodos prolongados. Geralmente, essa fração é o limiar de lactato, ou limiar anaeróbio, um percentual do 100%, que é a capacidade aeróbica máxima, ou VO2 máximo. Isso varia de indivíduo para indivíduo, e eles sugerem classificações para indivíduos sedentários, indivíduos fisicamente ativos e atletas,
que varia de 60%, 70% até 80% do VO2 máximo. Então, após esse tiro de 1.000 metros, a gente mediu a concentração de lactato no sangue do SMART e encontramos 6,2 milimols no sangue, ou seja, uma concentração superior do limiar de lactato. Então, esse estímulo já era um estímulo supralimiar, estímulo forte para ele, ok? Já me deu parâmetros para a prescrição do treinamento, que é bom. Continuando explicando um pouquinho da parte um pouco mais teórica do que seria esse limiar de lactato. Eu vou tentar ser técnico, mas também tentar falar numa linguagem para as pessoas entenderem. Imagina que a gente é um carro flex, a gente utiliza dois combustíveis, gasolina e álcool, né? No caso, a gente utiliza também para corrida o açúcar e a gordura, gorduras e glicogênio, substratos de energia. Okay? E a intensidade do exercício vai determinar a utilização desse substrato. Por exemplo, em repouso, assentado assistindo agora esse vídeo, a gente está utilizando mais, consumindo mais o combustível ou substrato gordura. A partir do momento que você sai do repouso e começa a praticar um exercício, ocorre um aumento da utilização dos açúcares, do glicogênio. E intensidades elevadas, a gente começa a utilizar mais ainda esse glicogênio. Mas e daí, né? Aí você pergunta, o que tem? Qual que é o problema? Existe um problema. Quando a gente começa a utilizar mais o glicogênio muscular, os coprodutos do metabolismo dessa utilização fazem com que ocorra um aumento da acidez do seu sangue, aumento da concentração de íons H+, o ambiente fica mais ácido. Isso vai interferir na produção de energia, porque as enzimas que catalisam as reações de produção de energia, elas também são proteínas. E as proteínas se desnaturam em ambientes mais ácidos, ou seja, elas perdem a sua função biológica. Isso vai comprometer o desempenho. Então, aproveitando esse raciocínio e fazendo um link com a utilização do substrato, né, as pessoas perguntam, mas por que isso acontece? Mas como que isso acontece? É mágica? Eu acelero mais, eu vou usar gasolina, acelero menos, eu vou usar álcool. No caso, eu acelero menos, eu vou usar gordura. Acelero mais, eu vou usar açúcares. Mais ou menos por isso, só que não é mágica que acontece, não. O raciocínio é todo bioquímico, né? Então, por exemplo, com intensidades altas do exercício, o seu meio interno já está comprometido por causa da acidez alta do sangue, as enzimas já não funcionam tão bem. Então, aquelas enzimas que translocam a gordura para dentro da matriz mitocondrial, que é onde ocorre a beta-oxidação, né? A carnitina-acetiltransferase 1, 2, elas têm esse papel, só que elas não estão trabalhando mais, então fica impossível a gente conseguir fornecer energia via substrato gordura. A alternativa, então, é o quê? Buscar no glicogênio, que é uma via de fornecimento de energia aeróbia também, mais rápida, porém paga-se esse preço de utilizar o açúcar, gerar mais produtos que antecipam os mecanismos de fadiga e comprometer o desempenho dos atletas. Enquanto isso, o nosso atleta SMART ainda está correndo, está terminando o segundo tiro de 1.000, que foi num ritmo de 24 segundos a cada 100 metros ou 4 minutos por quilômetro, com a velocidade média de 15 km por hora numa corrida contínua estável. Então a concentração de lactato dele aumentou, porque a gente aumentou a utilização do substrato glicogênio, lembra? Então aquele raciocínio já serve para a nossa prática. Se no ritmo anterior de 26 segundos a cada 100 metros a concentração foi de 6,2 milimols, nesse ritmo de 24 segundos passou para 7, ou seja, aumentou a utilização do glicogênio, aumentou a produção de lactato, ok? Todo o raciocínio, essa discussão anterior, é em função disso, para fazer sentido para todos nós, né? Porque senão fica uma teoria que a gente não consegue colocar em prática. Então agora o atleta SMART inicia o seu terceiro tiro de 1.000 metros, terceira parte do nosso protocolo de identificação do limiar de lactato, e agora ele está correndo para 23 segundos a cada 100 metros, que dá 3 minutos e 45 segundos por quilômetro ou 16 km por hora de velocidade média. Então, ao final dessa terceira corrida de 1.000 metros do atleta SMART, eu medi mais uma vez a concentração de lactato sanguíneo e ela aumentou em relação aos outros dois estímulos. O primeiro foi de 6,2, o segundo de 7,0 e agora passou para 7,7 milimols de lactato no sangue. Ou seja, aumentamos a intensidade do exercício, a velocidade de corrida, aumentou a utilização de glicogênio,
aumentou a concentração de lactato no sangue. Pessoal, agradeço por assistirem ao vídeo. O recado final aqui que eu deixo é que a gente tem que utilizar os conhecimentos da área das ciências do esporte na prática do treinamento esportivo no dia a dia. Para você que assistiu esse vídeo e tiver interesse na elaboração de um projeto de treino no esporte, seja atletismo, no caso modalidade corridas e triatlon, basta mandar um e-mail para nicolachaves@gmail.com dizendo quais são os seus objetivos principais com relação às competições, para que eu possa fazer a periodização do seu treinamento.